Olá pessoal, tudo bem com vocês? A ideia do vídeo de hoje é mostrar como que a gente pode fazer um jogador, um sprite, se movimentar por uma tela. A gente vai usar o mesmo exemplo de alguns vídeos passados onde a gente tinha um campo de futebol. A gente vai fazer esse pequeno jogador aqui se movimentar pela tela, através do uso do que a gente chama de joystick virtual. Bom, então vamos lá. Aqui no código-fonte, o que nós temos de diferente? Estamos usando um comando aqui de setar o tamanho da sprite, passando um parâmetro um pouquinho diferente, que é o "-1". Quando a gente passa o "-1" em algum dos parâmetros, no caso aqui no y, a gente está mantendo a proporção da imagem. Tá? Então quando a gente coloca "-1", ela vai ficar proporcional ao tamanho do display que você tem, que está definido aqui, nesse arquivo externo aqui para definir. Então temos aqui na definição do display, que vai ser usado para termos de proporção lá do "-1", no caso do parâmetro y. Então voltando lá para o código-fonte, então do mesmo modo que nós fizemos nos vídeos anteriores, a gente coloca a parte do campo superior, a parte do campo de futebol inferior, criamos as sprites e depois carregamos o jogador, que é um pequeno bonequinho. Vamos ver aqui no diretório do jogo, deixa eu ver onde que ele está aqui. Fechar o jogo aqui. Aqui na pasta de multimídia, você pode ver que você tem o bonequinho aqui parado. Vou tentar aumentar ele aqui para você ver, o bonequinho parado. E depois eu vou ter vários quadros separados, cada um numa imagem, que vai possível você trabalhar com animação de sprites assim também, dele fazendo o movimento de andar. Bom, tendo então esse boneco aqui carregado, essa sprite do jogador carregado, é criada a sprite e definida a posição dela na tela. Aí de repente, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a animação da sprite. Então você usa o mesmo slot da sprite e você começa a carregar quadros de animação para ela. Então você tem o jogador azul correndo 1, jogador azul correndo 2, jogador azul correndo 3 até o 6. Então você vai ter 6 quadros de animação. Depois você vem aqui e coloca na sua tela um joystick virtual, onde você, como tudo AGK, você dá um slot de identificação para aquele objeto, diz qual que é o X, qual que é o Y que aquele objeto vai estar na sua tela e qual que é o tamanho dele. Então quando você tiver o jogo na tela, você vai ter esse elemento aqui, essa bolinha aqui que é um joystick que você segura com o mouse e mexe, ou se você estiver no Android, você segura com o dedo aí e consegue movimentar o jogador. No laço principal, simplesmente uma mensagem para o jogador, para ele saber o que ele vai fazer. Aí nós temos essa função aqui que obtém o valor do X do joystick virtual e essa daqui que obtém o valor do Y. Ele só precisa saber como parâmetro qual que é o joystick que você vai obter isso. No caso é o nosso joystick 1, criado aqui no slot 1. Depois descobrimos onde que está a sprite 3 em termos de X e Y, que é o jogador. Eu sempre preciso obter a localização da sprite do jogador para que depois eu descubra, através do uso do joystick que eu li aqui em cima, para que lado que a pessoa está tentando movimentar o player. Tá bom? Se eu vou para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Então eu faço essa conta aqui para descobrir para que lado que o player vai se movimentar. E também, baseado no X1 e no Y1 que eu estiver usando, eu vou ter que descobrir para que lado que vai estar o rosto do jogador, para que lado que ele está girando. Aí tem essa função aqui no App Game Kit, que é o ATANFull, que ele vai retornar para você um ângulo baseado no X e no Y que você está passando, vai de 0 a -1. E aí você vai ter como se fosse um relógio. Você vai ter o ângulo retornado, os 360 graus, como se fosse um relógio. Então você consegue reposicionar essa sprite para ela girar em 360 graus. Então aqui simplesmente você descobre o ângulo e define o ângulo da sprite ali. E depois você tem que fazer, claro, atualizar a posição do jogador. Então você pega e atualiza a posição do jogador. Usa essa fórmula aqui para atualizar. A gente coloca aqui a posição do joystick que você descobriu no X e no Y, dividindo por 5, para ele não andar muito rápido, tá? Para ele ter um andar mais lento.
senão ele sai correndo da sua tela. Depois você pode fazer um teste tirando esse parâmetro aqui, ou diminuindo ele para 1, e depois aumentando para 10, para você ver que ele anda muito mais devagar. Nós comentamos sobre isso nos primeiros vídeos dessa série aqui sobre o AGK, onde nós percebemos que essa manipulação aqui de variáveis, né, de ponto flutuante, quando a gente faz animações em tela, tende a diminuir o efeito da animação, a velocidade. Depois aqui criamos o offset da nossa tela. O offset da nossa tela, o Y, né, recebe menos 50 aqui para tentar sempre centralizar ali o jogador. Né, o jogador, a tela sempre está seguindo ali o jogador. Aí faço um if aqui para saber como que eu vou modificar a animação. Se o meu joystick retornar 0, quer dizer que a pessoa não está pressionando o joystick. Então eu faço o quê? Eu paro a animação da sprite. Eu paraliso a sprite. Ou seja, fica o jogador nessa animação aqui, ó, standing, né? Parado. O jogador fica parado. Se for qualquer coisa diferente de 0 aqui no X ou no Y da entrada do joystick, então quer dizer que a pessoa está movimentando. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a sprite, né? Vou fazer um teste aqui, ver se ela não estiver tocando, né? O que é isso, não estiver tocando? Não estiver sendo animada. Se não tiver nenhuma animação já sendo executada, eu faço a animação, como nós vimos lá no comando play sprite. E depois atualizo a tela. Aí como resultado disso daqui, né? Abrir aqui a tela. Dar um zoom aqui para você ver melhor, né? Então você tem aqui o joystick virtual. Quando você segura com o mouse em cima dele e começa a movimentar, olha lá, o jogador ele se movimenta. E o legal do joystick virtual é que ele tem, como ele é um número do ponto flutuante que ele trabalha, né? Então conforme você aumenta a intensidade que você desloca para a esquerda, você aumenta o valor numérico e, consequentemente, você aumenta a velocidade. Né? Porque lembra que a gente viu isso? E quando a gente aumenta o valor numérico, a gente aumenta a velocidade da animação. Então fica bem interessante. Né? Então era isso daí que eu queria mostrar para vocês. Qualquer dúvida vocês deixam aí no comentário dos vídeos, tá ok? Então até mais, valeu, tchau.